convidar a abrir o texto bíblico de Atos 16, a partir do versículo 16. Quero nesse momento também reconhecer a maturidade e a tranquilidade das pessoas que estavam aqui na quinta-feira, diante de tudo que aconteceu. Maturidade. Então nós louvamos a Deus pela segurança, pela calma de cada um, e nós sabemos que o nome do Senhor foi glorificado nessa situação. Em nome de Jesus. Atos 16, versículo 16. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos de Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado, e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Querido Pai, abençoa o teu povo agora diante do momento em que vamos ministrar a tua palavra. Que teu Espírito Santo traga entendimento, revelação, abrindo os nossos olhos e o nosso coração. Que toda a glória seja tua, que todos os resultados sejam para ti, Senhor. Que o resultado de cada pregação, de cada ensino, de cada posicionamento da tua palavra seja uma vida edificada na tua presença, mais semelhante a Jesus, mais frutífera na vida de oração, no testemunho do teu Evangelho. Senhor, bendito que possamos colher muitos frutos de cada palavra ministrada. Graças te damos em nome de Jesus. Amém. Queridos, a nossa vida cristã precisa fazer diferença. E há determinadas coisas que precisam fazer parte da nossa vida para que a nossa vida verdadeiramente faça diferença na nossa casa, no lugar onde nós vivemos. Esse texto bíblico começa a trazer algumas coisas que desencadeiam outras. A partir do versículo 16, a Bíblia diz: aconteceu que, indo nós
para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador. Alguma coisa de tremenda da parte de Deus preparada para Paulo, para uma família, para uma cidade. Mas isso que Deus tem para desencadear, para liberar, aconteceu em primeiro lugar porque Paulo conhecia muito bem o caminho do lugar da oração. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma mulher com espírito de adivinhação. Quando essa mulher saiu? Quando Paulo estava determinado em trilhando o caminho da oração. É interessante quando nós vemos no livro de Atos quantas coisas se desencadeiam quando eles estão indo para o templo, quando eles estão indo para o lugar de oração. Uma outra passagem que me chama a atenção é que Pedro e João, quando estavam indo para o lugar da oração, eles se depararam com um coxo. E aquele coxo pediu esmolas. E então, Pedro, olhando para aquele coxo, disse: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Mas quando isso aconteceu? Quando eles estavam indo para o lugar de oração. Quando Paulo agora está indo para o lugar de oração, vem ao encontro dele uma mulher com espírito de adivinhação. Algo maravilhoso acontece e algo terrível acontece aos olhos humanos, mas Deus está no controle de todas as coisas e um grande avivamento acontece. Tudo porque Paulo estava no caminho do lugar da oração. No Antigo Testamento nós vemos uma mulher estéril, aflita, uma mulher que estava sendo discriminada porque não conseguia dar à luz filhos ao seu marido, e por isso ela era zombada por sua rival Penina. Mas a Bíblia compartilha a verdade que aquela mulher, indo para o templo, entrou no templo e derramou toda a sua alma, e ela chorou abundantemente, colocou diante do Senhor sua limitação, sua vergonha, sua desonra e a sua esterilidade. E Deus ouviu, e um grande avivamento para uma nação inteira. Fruto daquela oração vem Samuel. Samuel unge Davi como rei, e Davi foi o maior rei de Israel de todos os tempos. Mas, queridos, todas essas coisas aconteceram porque essas pessoas conheciam o lugar da oração. Essas coisas acontecem enquanto eu caminho para o lugar de oração, enquanto eu estou naquele lugar, ou quando eu saí dele. Interessante que nessa semana, vocês sabem que essa semana foi a semana de inauguração da nossa salinha do trono, da sala de oração, e quem já visitou já foi impactado pela presença de Deus naquele lugar. Hoje mesmo pela manhã, uma irmã chegou aqui para dizer: pastor, talvez meu nome não esteja nem na listinha de oração que o Senhor tem aí. Mas quando eu me aproximei da sala do trono, e eu comecei a ouvir do lado de fora já as músicas de adoração, eu comecei a sentir pressa de entrar naquele lugar. Eu tive uma nítida impressão de que eu tinha um encontro com Deus naquele lugar. E quando eu entrei naquele lugar de oração, as almofadas estavam ali, eu me dobrei, eu me prostrei e derramei a minha alma, e a minha vida foi transformada. Nessa semana, quando estávamos passando do gabinete pastoral, saindo, encontrei uma irmã que havia acabado de cumprir o seu turno de oração, e ela ainda chorava muito. 10 minutos depois de ter terminado o seu período de oração, quando naquele lugar de oração ela derramou toda a sua alma e todos os seus desafios ela colocou diante de Deus. Terminou o turno, ela não foi embora, ela ainda chorava, impactada por aquilo que Deus havia feito, ou pelo seu tempo de oração. E eu, de passagem ali, olhei para aquela irmã, sentei com ela um pouquinho, e quando comecei a conversar, o Espírito me falou: chama para conversar um pouco mais. E então eu a levei para o escritório, para o gabinete pastoral, e ainda em choros, ela continuou derramando seu coração, e Deus trouxe o meu coração de uma forma bem clara: fala isso para ela. E
e estabelece essa data, e estabelece esses dias, porque durante este período eu vou me mover na vida daquela mulher. E orei com ela, uma oração simples, mas uma oração que desceu do trono. Mas quando isso aconteceu na vida daquela irmã, quando ela estava no caminho do lugar de oração,